Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática A do 12º ano. Neste vídeo vou resolver um problema bastante interessante que toca na ideia dos problemas de otimização de situações reais, isto dentro do tema do cálculo diferencial das derivadas das funções. Então o problema que nós temos em mãos é o seguinte: temos então um rio que tem 6 metros de largura e temos então um pescador que se encontra ali naquele ponto A, numa margem do rio, e pretende deslocar-se até ao ponto C, que se situa então na outra margem, demorando o menos possível. Ou seja, ele quer fazer este trajeto no menor tempo possível. Sabemos que a distância de C até ao local B, que é o local oposto ao ponto A, é exatamente de 15 metros. Sabemos ainda que a velocidade do pescador quando se encontra na água é de 2 km por hora e quando se encontra em terra é de 6 km por hora. Como deve então proceder o pescador? Bem, nós neste problema, se nós queremos, reparem nisto, nós queremos demorar o menos possível, ou seja, queremos que o tempo seja o menor possível. O que me apetece aqui criar uma função que me vai dar o tempo que o pescador vai demorar a fazer então o trajeto de A até C, e depois, tendo essa função, achar o mínimo dessa função. Dessa forma estarei a minimizar o tempo do próprio trajeto. Bem, eu vou considerar aqui dois tempos, ou seja, o tempo que eu me vou deslocar na água, que será o tempo deste ponto A, que vou demorar do ponto A até D, que vou designar então de tempo 1, e depois vou considerar o tempo que me vou deslocar na terra, né? Ou seja, do ponto D até ao ponto C. Eu não sei onde é que se situa o ponto D, aliás, essa é que vai ser a mesma ideia do problema. Então terei aqui um segundo tempo, dizendo então que o tempo total que eu vou demorar há de ser aquele tempo 1 mais o tempo 2. O que eu vou agora fazer aqui é definir este tempo 1 que eu vou demorar a atravessar o rio em função deste x. Como é que eu posso fazer isto? Eu sei, né, e penso que vocês sabem, é um pouco conhecimento, cultura geral, que a velocidade pode ser calculada como o quociente entre a distância e o tempo. E se me dizem que a velocidade que o pescador tem quando se desloca na água é 2 km por hora, então eu posso criar aqui uma ideia. Eu posso dizer que a velocidade que estará associada àquele tempo 1 será a velocidade na água, há de ser igual à medida ao comprimento desta distância 1, a dividir então pelo tempo 1. Se pegar nesta igualdade e resolver a igualdade em função do tempo 1, eu poderei dizer que este mesmo tempo 1 será igual à distância 1 a dividir pela velocidade na água, que designarei então como velocidade 1. Eu sei que esta velocidade 1 é 2 km por hora, terei que ter cuidado se eu estou a trabalhar aqui com metros, né? Eu terei que passar esta velocidade em km por hora para, por exemplo, metros por hora, e então facilmente passo km para metros multiplicando por 1000. Eu vou então dizer que esta minha velocidade 1 há de ser então igual a 2000 metros por cada hora, e o que vou fazer é definir esta distância 1 em função deste x, trabalhando assim aqui este triângulo retângulo, e aplicando o teorema de Pitágoras. Eu posso então dizer que a distância 1, que há de ser a hipotenusa deste triângulo retângulo, ao quadrado, será exatamente igual a este cateto, que vai ser o meu x ao quadrado, mais o outro cateto, que vai ser 6 ao quadrado, que é 36. Sendo assim, esta distância 1 há de ser simplesmente igual à raiz quadrada, e apenas a considerei o valor positivo, né? Porque a distância tem que ser positiva. Há de ser então a raiz quadrada de x quadrado mais 36. Quer dizer, esta distância 1 está então definida, e sendo assim, eu posso definir este
tempo 1, ou seja, este momento tempo 1, vou defini-lo em função deste x. E então há de ficar exatamente a raiz quadrada de x ao quadrado mais 36 a dividir pela velocidade aqui neste trajeto, né, que há de ser a velocidade na água, que será simplesmente igual a 2000 metros por hora. Já tenho então este tempo 1 definido. A minha ideia, como já vos disse, é criar uma função que defina o tempo em função deste x, de modo a que eu depois minimize esta função, ou seja, perceba qual é o valor de x, né? Qual será este valor de x, para o qual o tempo do trajeto é mínimo, para depois indicar o procedimento do pescador. Ou seja, imaginem que o x dava 2, né? Então vou dizer que o pescador terá que se deslocar do ponto A até ao ponto D, sabendo que este ponto D teria que se situar a 2 metros, né, do ponto B, e depois a partir desse momento continuar o trajeto em terra. Ou seja, a ideia é criar uma função do tempo em função daquele x e depois minimizar essa função. Sendo assim, já tenho o tempo 1, tudo bem, vou definir então o tempo 2. O tempo 2 aqui, vou bater também na ideia da velocidade, né? Ou seja, o tempo 2 há de ser a distância 2, né? Que vai ser esta distância, assim aqui de D até C, a dividir pela velocidade 2, vai ser a velocidade em terra. Apenas tenho que definir esta distância 2 em função de x e facilmente se define, porque se eu sei que de CD é igual a 15 e de DB é igual a x, então esta distância 2 eu posso dizer que há de ser 15 menos este valor de x. Ou seja, o meu tempo 2, o meu segundo tempo, vai ser o tempo que eu vou andar na Terra, há de ser então igual à distância 2, que é 15 menos x, a dividir pela velocidade em terra, que são 6 km por hora, há de ser exatamente igual a 6.000. Visto que já tenho o tempo 1 e o tempo 2 definidos, eu posso então criar aqui uma função que me vai relacionar o tempo em função daquele valor de x. Será igual então ao tempo 1, que será a raiz quadrada de x ao quadrado mais 36 sobre 2000, mais então o segundo tempo definido em função de x, né, que será 15 menos x a dividir então por 6.000. Tem então a função criada, ou seja, o tempo que eu vou demorar a percorrer o trajeto em função deste x, que é o afastamento do ponto D relativamente ao ponto B. E o que eu vou fazer agora é derivar esta função, calcular os zeros, né, da derivada. Atenção que este x vai estar definido, este x há de ser um valor compreendido entre 0 e 15. Se este x fosse 0, eu faria o meu trajeto assim, atravessava à direita, né? E depois dirigia-me até ao ponto C. Se este x for 15, então implicaria que eu me deslocaria diretamente na diagonal até C. Vocês podem estar a pensar no seguinte: mas o caminho mais curto não era de A até C, em termos de caminho, né? Em termos de metros do caminho? Mas a ideia aqui é que eu demoro menos tempo. E se nós na água andamos a uma velocidade menor do que aquela que andamos em terra, o trajeto que me vai levar menos tempo pode, e eventualmente não será este caminho direto de A até C. Visto a diferença das velocidades que existem quando se deslocam na água e quando se deslocam em terra. Bem, sendo assim, vou então fazer a derivada. Vou fazer aqui a derivada. Até me apetece aqui fazer em 15 menos x sobre 6.000 para me dar mais, para ser mais prático, foi eu fazer a derivada, dividir esta fração em duas pela diferença, ou seja, fazer 15 a dividir por 6.000, fazer assim, 15 a dividir por 6.000 menos x a dividir por 6.000. Há de ser mais prático na derivada. E sendo assim, vou então derivar esta função, que não vai ser assim muito fácil. Será então a derivada da soma, é a soma das derivadas, ou seja, há de ser raiz de x ao quadrado mais 36 sobre 2.000, e então fazermos esta derivada, mais a derivada de 15
a dividir por 6.000 derivada, isto é uma constante, esta derivada dá 0, menos a derivada de x a dividir então por 6.000. Passemos então ao cálculo das derivadas e eu farei então esse cálculo aqui assim num cálculo auxiliar à parte para não estar sempre a ficar aqui com uma fórmula extremamente extensa. Vou então fazer esta primeira derivada e vou encarar esta expressão como 1 a dividir por 2.000, 1 a dividir por 2.000, vezes a raiz quadrada de x² mais 36. Vou encarar a derivada assim, o que seria igual, reparem, eu tenho aqui um produto, mas 1 sobre 2.000 é uma constante. Sempre que vocês têm constante vezes uma função de x, isto tudo a derivar, isto é simplesmente igual à constante vezes a derivada dessa expressão que contém a variável. Já expliquei esta ideia no outro vídeo, isto aplica um produto, não é? Só que a derivada da constante é 0, não é? Vezes a função, isso vai dar 0 mais a constante vezes a derivada da expressão. O que isto me quer dizer que isto há de ser simplesmente igual a 1 sobre 2.000 vezes a derivada desta raiz. E a derivada desta raiz, nós manipulamos então aqui esta derivada, elevamos ao meio, ou seja, levamos a raiz ao meio, elevado a 1/2, e efetuando então esta derivada, vou só fazer aqui o cálculo desta derivada, depois associarei 1 sobre 2.000 a este valor. Derivamos pela regra da potência, quer dizer, o expoente cai e está a então ficar 1/2 vezes x² mais 36, elevado então a 1/2 menos 1, eu estou a aplicar aqui a regra da potência, o elevado a n derivada há de ser n, o elevado a n menos 1, vezes a derivada da base. Né? Estou a aplicar a regra da derivação de uma potência. 1/2 menos 1 há de dar menos 1/2. E depois ainda tenho a derivada da base, que há de ser então x² mais 36 derivada. Ou seja, esta derivada, posso aqui fazer a inversão, né? Trabalhando a regra das potências, tenho um expoente negativo, faço o inverso e é de ficar com o expoente positivo, então ficarei com 2, há de encostar aqui em baixo x² mais 36 elevado então a 1/2, aplicando a regra da potência, a elevado a menos t é 1 sobre a elevado com o expoente positivo, há de ficar então assim, vezes a derivada de x² mais 36, reparem que a derivada de x² mais 36 é a derivada de x², que é 2x, mais a derivada de 36, que é 0. E posso ainda aqui cancelar estes dois e tenho então esta derivada da raiz de x² mais 36. Ou seja, esta derivada aqui há de ficar simplesmente igual, não posso esquecer de 1 sobre 2.000, vezes esta derivada, então isto ficaria x a dividir por 2.000, não é? 1 sobre 2.000 vezes esta fração, há de ficar 1 sobre 2.000 vezes isto tudo, vezes então, vou transformar isto numa raiz, o que seria raiz quadrada de x² mais 36. Ok, tudo bem. Continuando, isto é derivada de uma constante a 0 e esta derivada de x sobre 6.000, não precisam fazer a derivada do quociente, se interpretarem isto como 1 a dividir por 6.000 vezes x, se encararem esta derivada desta maneira, né, voltamos a estar na ideia de KU derivada é K derivada de U, ou seja, isto seria esta constante vezes a derivada de x, o que, derivada de x é 1, então está a dar 1 sobre 6.000. O que quer dizer que então finalmente tem a expressão da derivada, há de ser x a dividir por 2.000 vezes esta raiz, menos 1 a dividir por 6.000. Neste momento, tenho então a expressão da derivada. A ideia agora será calcular aqui o zero da derivada, ou os zeros, não sei quantos tem, vamos ver isso. Calcular os zeros da derivada e depois neste domínio fazer a tabela e procurar então o mínimo da função. Neste caso, o que me há de interessar aqui há de ser aquele minimizante para eu depois dizer como é que o pescador deveria proceder para atravessar a margem demorando o menos tempo possível.
Bem, vou calcular então agora o zero da derivada, ou os zeros da derivada. Eu sei que a derivada é exatamente esta expressão, x a dividir por 2000 raiz quadrada de x quadrado mais 36, menos então 1 a dividir por 6000. O que me parece mais ou menos lógico que a gente terá que fazer, né, é transformar, para calcular os zeros, né, transformar isto tudo numa única fração, para depois o cálculo dos zeros ser mais simples. Para transformar isto tudo numa fração, vou ter que cruzar aqui os denominadores, né? Reparem que eu aqui terei que ter o mesmo denominador, então vou multiplicar esta fração toda por 6000, assim, e vou multiplicar, por acaso aqui nem precisava de 6000, basta multiplicar por 3, né? Basta aqui multiplicar por 3, se eu multiplicar por 3 vezes 2000, já me dá 6000. E então esta multiplicaria apenas pela raiz quadrada de x quadrado mais 36. Reparem que ao fazermos isto, ambos os denominadores ficarão 6000 vezes raiz quadrada de x quadrado menos 36. O que quer dizer então que esta derivada, este problema dá um bocadinho de trabalho. A ideia é interessante, mas aqui no cálculo dá assim um bocadinho de trabalho. Vou então ter uma única fração, 3 vezes x a dar 3x, menos, e vou ficar aqui raiz quadrada de x quadrado mais 36 vezes 1, a dar a raiz quadrada de x quadrado mais 36. Isto então a dividir por 6000 vezes a raiz quadrada de x quadrado mais 36. Sendo assim, vou agora calcular os zeros da derivada. Calculando então aqui os zeros da derivada, isto há de ficar 3x menos raiz quadrada de x quadrado mais 36 sobre 6000 raiz quadrada de x quadrado mais 36 igual a 0. Sempre tivermos uma fração igual a 0, uma expressão deste tipo, uma função racional, neste caso irracional, mas dada até por um quociente, sempre tivemos uma estrutura destas igual a 0, tipo incógnita no numerador e no denominador, nós teremos que dizer que a de x é igual a 0 e b de x tem que ser diferente de 0. Logo, para resolvermos isto, teremos então 3x menos raiz quadrada de x quadrado mais 36 igual a 0, e 6000 raiz quadrada de x quadrado mais 36 diferente de 0. Isto já temos garantido no nosso domínio que é diferente de 0, mesmo independente do domínio, isto nunca vai ser 0, mesmo o x aqui vai dar sempre positivo, né? Está ao quadrado, mais 36 vai dar positivo, menos 6000. Ok, isto está garantido que nunca vai dar 0. Vamos nos preocupar em resolver esta equação, e ainda por cima temos aqui uma equação irracional. Está a ficar 3x igual, estou a passar a raiz quadrada para o outro lado, há de ficar então raiz quadrada de x quadrado mais 36. Para resolvermos esta equação irracional, vamos elevar ao quadrado ambos os membros, elevávamos ao quadrado, aqui o quadrado cancela com a raiz e ficamos com, atenção, quando nós fazemos isto, não é? Devemos meter implica e não equivalente, pois no final teríamos de confirmar a solução. Isto será então equivalente 3x tudo ao quadrado a dar 9x ao quadrado, igual a x ao quadrado mais 36. Resolvendo isto então em função de x, passar a vez x quadrado vai dar 8x quadrado igual a 36, o que há a dar x igual a mais ou menos, né? Mais ou menos, raiz quadrada de 36 sobre 8. Como o nosso domínio da função x tem de estar compreendido entre 0 e 15, a solução negativa descartamos. E então ficamos apenas com x igual raiz quadrada a 36 sobre 8, a raiz de 36 sobre raiz de 8, o que há a dar 6. Reparem que raiz de 8 racionalizando há de ser 2 raiz de 2, não dá para fazer mais que isso, a nível de simplificação, então terei 6 a dividir por 2 raiz de 2, posso ainda simplificar 6 com 2 e dizer que isto é a mesma coisa que ter x igual a 3 a dividir pela raiz de 2, e racionalizando ainda,
e está de ser x igual a 3 raiz de 2 sobre 2. Tenho então aqui o zero da derivada. O que teria agora de fazer era a tabela, né? Fazer aqui a tabela. Fazer assim aqui a tabela, mostrar que este x é o minimizante da função. Colocaria aqui x, tenho o domínio que vai ser de 0 até 15, e estão definidos, cuidado, e terei aqui este 0, que será então 3 raiz de 2 sobre 2. Colocarei então aqui a derivada, o sinal da derivada, aqui a função original. Isto aqui vai ser o zero da derivada, é o zero da derivada. Olhando a função no gráfico, a derivada, percebemos que a derivada é positiva, não, peço desculpa, é negativa antes deste zero e positiva depois. Se a derivada aqui é negativa e a função aqui em zero está definida, a função aqui é decrescente, então este ponto inicial vai ser o máximo, depois o máximo relativo, pode não ser o absoluto, né? Cuidado com isto, mas é o máximo relativo, a função vai a descer, este ponto é o máximo, aqui é zero, e reparem que a derivada é positiva, a função cresce, então este valor à mudança de sinal da derivada é um ponto definido, e há uma inversão de monotonia, logo há de ser o mínimo, né? Relativo, e depois a função termina em x igual a 15, vai a crescer, né? Então ali voltaremos a ter o máximo relativo. Mostramos então que neste intervalo, para x compreendido entre 0 e 15, se x for igual a 3 raiz de 2 sobre 2, a função tem um mínimo neste intervalo. O que quer dizer que para este valor de x, neste intervalo de valores, nós conseguimos o tempo, conseguimos minimizar o tempo. Então, em termos de descrição agora de procedimento, eu não vou escrever o texto, peço desculpa, mas já estou cansado de falar, vou-vos apenas dizer o que é que diriam. Nós percebemos então que se aquele x for igual a 3 raiz de 2 sobre 2, isto em metros, não é? Isto em metros, nós conseguimos minimizar o tempo. Então o que é que o pescador deveria fazer? Deveria sair do ponto A e dirigir-se então até um ponto na outra margem, situado em termos de valor exato, 3 raiz de 2 sobre 2 metros, e está a dar 2, qualquer coisa metros, situado então o ponto D a esta distância do ponto B, atravessar então a nada desta maneira, e depois a partir daí dirigir-se por terra em direção do ponto C. Desta forma é a forma na qual o pescador vai demorar o menos tempo possível. Fico-me então por aqui.